Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, versículos 12 a 17. Ó nosso Deus, não os julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse a ele: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, em frente o deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estais em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, e o Senhor será convosco. Ao meditar sobre esses versículos, diante das muitas informações recebidas e ao direcionamento do Espírito Santo, o Senhor me levou à seguinte pergunta: estamos depositando a nossa fé no Senhor a ponto de confiarmos em sua intervenção divina, ou confiamos em nossas habilidades e conhecimentos para a resolução dos problemas? Porque nesse contexto que lemos, o rei Josafá estava vivenciando uma das experiências mais desesperadoras e, como disse, sem forças para ir contra a grande multidão, e também algo muito importante para o seu crescimento espiritual. Observe que neste mesmo capítulo 20 desse livro de 2 Crônicas, e nos versículos 1 e 2, nos mostra o porquê o rei estava tão temeroso. Olha o que diz. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão do outro lado do mar e da Síria. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Imagine que não havia tempo hábil para poder se preparar para ações concretas de guerra, pois naquele tempo ele estava restaurando os princípios da palavra e o temor ao Senhor. Pois também, nos dias de hoje, é exatamente nesse período que o inimigo tende a querer nos afrontar, pois é no tempo de fortalecimento e edificação que ele tenta se levantar para desestruturar aquilo que está sendo restaurado. Mas, quando sabemos quem é o Deus que nós servimos, só uma atitude é necessária: a de clamar, se prostrar, orar e jejuar, confiando inteiramente no Senhor. Pois são diante das maiores provações que se forjam grandes guerreiros e grandes milagres. Pense sobre Davi, até então considerado jovem e não tão hábil para a guerra. Pôde provar que na força do Senhor nosso Deus e na dependência ao Espírito Santo não há limites para derrubar todos os obstáculos. Ele matou um urso, matou um leão e também matou um gigante que era temido e preparado para a guerra desde sua juventude. E Davi era um pastor de ovelhas, escolhido e ungido pelo Senhor. Aqui está a interpretação clara que o Senhor, quando permitimos, pode nos capacitar e nos levar a grandes vitórias, nos mostrando que somos capazes de realizar proezas através da força do Senhor e, em outras oportunidades,
por confiar inteiramente, orando, jejuando e lançando toda a nossa confiança nele. Assim como foi com o rei Josafá, o Senhor quer nos mostrar que ele continua fazendo a diferença em nossas vidas. Portanto, lance toda a sua fé no Senhor. Creia, ore, jejue e espere, pois não há nada melhor que poder contemplar a grandeza do Senhor quando dependemos e lançamos a nossa fé nele. E quero concluir dizendo que, da mesma maneira que o Senhor fez com o rei Josafá, ele quer fazer conosco. Ainda que os nossos olhos vejam a impossibilidade, a grandeza do inimigo, o beco sem saída, o tamanho e a quantidade dos adversários. Quando lançamos toda a nossa confiança no Senhor, ele nos mostra quem realmente servimos, pois cuida de cada detalhe da nossa vida. Você pode estar hoje vivendo esse dilema, e seus inimigos podem ser como os do rei Josafá, mas também podem ser em áreas específicas da sua vida, uma enfermidade, uma dor por causa de uma perda, uma dúvida, uma indecisão, um medo, uma afronta, uma necessidade, um trauma, uma falta de perdão, tanto para pessoas e situações quanto para você, uma decepção, uma frustração, uma culpa, um orgulho e até mesmo uma falsa humildade gerada pela instrução que te foi dada quando ainda jovem. Mas em tudo isso, o Senhor te deu a certeza que se você lançar toda a sua confiança nele, crer de todo o coração e viver em santidade nos seus princípios, ainda que seja algo gradativo, ele começa a revelar todo o seu senhorio e sua grandeza para você. Mas, assim como o rei Josafá fez, possamos crer e fazer, pois tudo é possível ao que crê. E quando lançamos nossa confiança no Senhor, a resposta virá. E como aconteceu com o rei Josafá e o seu povo, acontecerá conosco. Pois o Senhor dos Exércitos se levantará e pelejará a nossa batalha, e só teremos que, após a vitória, recolher os despojos de guerra, pois nessa batalha o Senhor pelejará por você. E como o rei Josafá e o povo, vamos pegar os despojos da vitória e vamos, no meio do vale, louvar ao Senhor e glorificar o seu nome, como vemos descrito no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, versículos 25 e 26, que diz: Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles bens e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos. Tomaram para si, tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Creia, pois a garantia vem do Senhor, diante do nosso posicionamento. Pois é na batalha que não vemos saída que o Senhor manifesta o seu milagre. Basta somente crer, ouvir e obedecer ao Senhor, que esse temor jamais se afastará da sua vida e tudo o que ele preparou acontecerá e você viverá não só suas bênçãos, mas também todos os seus milagres. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de entregarmos as nossas primícias, estas primeiras horas a Ti, Senhor. Consagramos desde já o nosso dia. Consagramos tudo diante de Ti. Consagramos todos os nossos sentidos. Consagramos os nossos pensamentos, as nossas palavras. Consagramos tudo diante do seu altar, tudo que somos e tudo que temos. Pois, Pai, diante das maiores batalhas, é o que o Senhor revela o seu temor em nós. É o que o Senhor revela a sua santidade em nossas vidas. É o que o Senhor revela a sua palavra em nós. Pois quando confiamos e cumprimos
toda a sua palavra, para que o seu nome seja glorificado e o seu nome seja engrandecido, nada pode paralisar o seu agir. Pois assim o Senhor tem nos ensinado e assim o Senhor tem nos mostrado que quando nós permitimos, o Senhor faz, nos usa e movimenta toda a região espiritual em pró daquele que realmente está necessitado naquele momento. Então, Pai, diante deste tempo, Senhor, deste ambiente de glória que o Senhor manifesta, que a sua presença seja sobre a casa de cada um, seja sobre cada necessidade, seja, Pai, sobre cada batalha que eles estão enfrentando. E mostre, revele, Pai, e faça com que este temor aumente, Senhor, dentro deles, a ponto de todos, Pai, entenderem esta prostração, entenderem este clamor, esta oração, este jejum, e poderem, Senhor, experimentar tudo que o Senhor tem preparado para eles neste dia, em nome de Jesus. Que o que eles precisarem, que seja feito, e que eles, Pai, cumpram tudo aquilo que o Senhor preparou para eles neste tempo. Assim, Pai, nós somos gratos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Assim, Pai, nós oramos, agradecidos a Ti por mais este dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e creia que o Senhor é Ele quem peleja todas as suas batalhas. Mas tenha a consciência de temê-lo e orar, jejuar e entregar tudo diante da sua presença. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Que Deus te abençoe grandemente.